もう3分過ぎたんじゃないのか。過ぎました。おい、開けろ。死んだかな。ああ。いいや。あと頼むぞ。はい。ああ、ご苦労様です。É um gênero que existe, de certa forma, desde os anos 20, né? O Tadao Sato aponta muita frequência de muitos personagens Yakuza em Jidaigekis dos anos 20 e tal, mas vai ter um ciclo muito forte a partir de 63 até mais ou menos 72, que é uma explosão de filmes de Yakuza, assim, muitos filmes sendo rodados. A Toei começa, depois vem a Nikatsu, outras produtoras começam a rodar também, porque é um filão muito produtivo, né? É barato para fazer e é sempre rentável, não dá chabu nas bilheterias. Então o Suzuki, por exemplo, fazia 3, 4 filmes por ano, a maioria desses, ou quase todos eventualmente, eram Yakuza. Então foi durante muito tempo um gênero importante, assim, como sustentação mesmo comercial do cinema japonês. E é uma coisa bacana, né, do Yakuza, né? Nós lançamos aqui pela Versátil o filme de samurai, que seria, digamos, o equivalente ao faroeste americano. E na tradição do cinema japonês, o Yakuza Eiga, ele, né, corresponde ao policial, né? Do cinema japonês, né? O filme policial. Sim, mas existiam muitos jidaigekis, né? Que eram os filmes de samurai também. Começaram a ter personagens Yakuza também, já desde os anos 20 já tinham, e mesmo nos primeiros do ciclo, que é o filme de Yakuza mais tradicional, né? Você vê uma volta ao passado, né? Nos Lobos volta ao final dos anos 20, o outro volta menos, o Contos Brutais, mas volta ali após a Segunda Guerra, né? Então tem esse sentimento de retorno também. Mas assim, é um gênero que a queda é claro que o gênero não acaba, não se deixa de fazer filmes de Yakuza. Continuam fazendo durante os anos 70 e os anos 80, mesmo com a baixa no cinema japonês, né? Foram 2 décadas difíceis para o cinema japonês, 80 menos, mas 70 principalmente. Mas o gênero tem uma nova revitalização no final dos anos 90, no final dos anos 80, aliás. E o Kitano é um dos responsáveis por isso, né? Ele vai entrar com o Sonatine, ele entre já, também conhecido como Adrenalina Máxima, né? Chegar lá nesse aquele tipo, nome, né? Enfim, depois a gente fala. Mas eu gosto muito de situar esse cinema em Yakuza. O final dele corresponde mais ou menos com um final de um segundo período de ouro do cinema japonês também, porque a partir daí começam a fazer sucesso apenas aqueles filmes com erotismo e violência, né? Que não são diferentes do Yakuza. São meio Pinko Eiga, tudo, não são bem Yakuza. Eles podem até ter personagens Yakuza, mas é um outro gênero à parte, né? O cinema Yakuza mesmo, ele tem esse boom entre 63 e 72. E agora a gente vai falar um pouco da Caixa. A Caixa, quando a gente foi montar a curadoria desse produto, né, dessa antologia, a ideia foi fazer blocos temáticos, né? Então a gente está dividido em 3 blocos temáticos, a gente vai falar justamente deles. O primeiro bloco temático é o famoso Ninko Eiga, que são os filmes da Yakuza tradicional, do cavalheirismo, né? Que se situam, né, geralmente lá do final do Shogunato Tokugawa até o início da Segunda Guerra. Eu acho Os Lobos um filme sensacional, é particularmente um dos meus preferidos da coleção.
E o Contos Brutais é curioso, ele é um belo filme, claro, mas é curioso ele estar ali situado em 1965, né? Porque aí você pega os filmes do Suzuki, os filmes da Nobuteru Bago, né? Que é a novela vague japonesa, ele parece um pouco deslocado ali, parece um filme dos anos 50, né? Eu não acho isso negativo, eu não acho isso um valor em si ser datado ou qualquer coisa, não seria o caso, assim, ser datado. Mas eu não acho isso por si um fator negativo. É mais a curiosidade de você ver, por exemplo, Ryu Ikebe, que é um ator bem forte, né, uma presença marcante num filme extremamente moderno, né, até experimental em alguns trechos, como Flor Seca, e depois ver ele no Contos Brutais, né, de Honra, que é um registro totalmente diferente, né? 誠司さん、あんたも苦労が多いな。貧乏状態のやりきりで油汗かくの慣れてますよ。さあ思い切りやっておくね。どうぞ。 E Os Lobos eu acho que tem um pouco, apesar de ser tradicional, ele herda um pouquinho desse cinema dos anos 60 em uma coisa ou outra, algum momento de elipse ali, uma maneira de fazer o corte para um outro plano. Eu acho que ele tem um pouco disso ainda, ele herda um pouco desse cinema que foi feito nos anos 60. E é interessante que quando estava montando aqui a caixa, o Contos Brutais ele é considerado um dos paradigmáticos desses filmes da Toei, essas séries que ganharam muito dinheiro, e o Ken Takakura como astro. É muito bacana que assim, a experiência que eu tenho, eu estava até comentando com o Sérgio, e muitas pessoas têm. O primeiro filme de Yakuza que a gente assistiu foi Operação Yakuza do Sidney Pollack com o Ken Takakura e o Robert Mitchum. E foi feito em 75. Esse filme é de 65, 10 anos antes. Então, para entender um pouco da Operação Yakuza, é legal ver o Contos Brutais, que é a estrutura, o Pollack ele tenta trabalhar no filme dele. Seria um molde, né? É um molde. 小継ぎのど根性見してやる。 Com o final, gente. O final é a chave, que é a cena do ataque ao clã rival, que é super tradicional, e nesse filme tem essa cena, que depois é repetida várias vezes. Muito imitado, né? Muito imitado, né? E aí vamos agora, acho que o segundo bloco, que é muito interessante, que também é meados dos anos 60, como você falou. Na mesma época dos Contos Brutais, a Nobuteru Bago, os filmes da Nouvelle Vague. É bom sempre lembrar que quando a gente fala em Nobuteru Bago ou Nouvelle Vague japonesa, tem um núcleo essencial que é dentro da Shoshiko, né? Ou Shoshiku, enfim, não sei a pronúncia exata. Mas que é o Masahiro Shinoda, o Kiju Yoshida e o Nagisa Oshima. Esses três eles batiam no peito e falavam, nós somos Nouvelle Vague japonesa. Os outros foram incorporados por críticos, historiadores, então eles não necessariamente se consideravam da Nouvelle Vague japonesa, né? O próprio Suzuki não se considerava, apesar de todo mundo considerar. A Lúcia Najib coloca no livro dela, o Tadao Sato fala que ele estava ali em sintonia, e eu também, eu acho, muito evidente que ele tem uma sintonia com o Oshima, com o Yoshida, mas o Suzuki ele faz filmes desde 56, né, e sempre acusa, sempre baratos, para Nikatsu, filmes B mesmo, com baixo orçamento, mas ele chega a revolucionar o gênero em 63, que é justamente quando inicia aquele período de ouro do Yakuza, que o Tadao Sato fala. E ele chega no Marca do Assassino no auge, né? Ele é o auge da experimentação, tanto que ele foi demitido da Nikatsu por causa desse filme. Incrível, né? Processou a Nikatsu, ficou 10 anos o processo, ficou impedido de filmar durante esses 10 anos, porque nenhuma produtora queria contratar ele. Então ele ficou se virando com comerciais e tal. 本当にさよならだ。やれなかった。やれなかった。俺が殺そうとしたやつをやれなかった。殺しはこれではいけない。
俺はダメな殺し屋だ。だからどうしても。 Eu acho que na entrevista do box até é bem esclarecedora. Tem uma entrevista com o próprio Suzuki, né? Que é ótimo, que fala inclusive que chegaram a ter manifestações na rua pedindo o lançamento do filme, que além de não gostar do filme Presidente e ter demitido o Suzuki, ele não estava querendo lançar o filme no cinema. E o Oshima apoiou, vários outros diretores, o Imamura apoiou, vários diretores daquela geração, e mesmo de antes apoiaram o Kobayashi, se não me engano. Apoiaram o Suzuki, porque entenderam a causa dele. Mas vendo o filme é uma delícia, né? O filme é um filme assim, ele é muito, parece assim, é um filme que se fala experimentação, você pensa, algumas pessoas que não gostam de cinema de vanguarda, vai ser aquele filme chato, aquele filme obscuro. Imagina. Nossa, é um filme, assim, acima de tudo é uma diversão. Eu não entendo como ele foi tão rejeitado na época, né? Até pelo presidente da Nikatsu, porque é um filme cheio de humor. É um filme com um estilo sensacional, um filme com aquele jazz tocando, embalando as músicas. As músicas, a montagem. O humor do Joe Shishido, que é um ator muito característico, né, com aquela bochecha, ele cheirando o arroz, depois ele se envolvendo com aquela outra assassina, é sensacional. Depois foi muito interessante, vocês vão ver nos extras a história da panela de arroz, que é justamente o merchan, né, que eles estavam fazendo de uma marca de panela de arroz. É verdade. Que era do Japão. Então eu achei isso extraordinário, porque é um dos fatos marcantes do filme, né? E como o filme é moderno, né? Realmente total, a experimentação visual dele... Mas isso é uma característica do Suzuki, né? Os filmes do Suzuki, pelo menos a partir de 63, eles são muito experimentais, assim, eles têm uma linguagem muito... O Portal da Carne é um assombro, assim, é fantástico. E a Marca do Assassino talvez seja o ápice desses experimentos, né? Porque ele mexe até com o enquadramento ali. Tem hora que o personagem, para demonstrar, para ilustrar um certo sem saída, né, do personagem, ele mostra aquele enquadramento cortando a cabeça dele, jogando ele lá pro canto da tela, que é algo que depois outros diretores vão fazer também. Sem contar aquela cena da chuva, né, aqueles grafismos, a questão das borboletas, o momento que ele contracena com a tela, né, o personagem com a tela. É lindo, quando ele sobe no balão, ele tem para fugir ali dos bandidos ali, enfim, dos outros que ele queria matar, ele foge no balão ali, né? Ele sobe em cima do balão, ele tem um humor peculiar, assim, tanto que foi homenageado pelo Jim Jarmusch, né? E você vê que é muita a influência, inclusive também no Tarantino, em vários cineastas, né? Como o Suzuki realmente deixou um rastro aí muito grande, um legado muito grande no cinema, inclusive ocidental. E aí o Shinoda, que é um belíssimo filme. Né? A cena do assassinato do Flor Seca eu já usei em aula da Nova Hollywood. Porque eu falo, se o Coppola não viu essa cena pro desfecho do Poderoso Chefão 1, houve uma sintonia aí de algum tipo, porque eu acho aquela cena extremamente operística, muito forte e muito bem filmada, né? Desde que ele sobe a escada ali, desde antes, na verdade, desde que o casal sai do carro, ele vai... o Ryu Ikebe, né, no caso, ele se despede da moça, esqueci o nome dela, da atriz. Mariko Kaga. Mariko Kaga. E ele vai indo pro destino dele, né, que, enfim, não pode adiantar muito quem vai ser assassinado e tal, mas é um momento, assim, antológico. Pra mim, é o melhor filme do Shinoda. Assim, ele tem vários outros filmes assassinatos. Inclusive, o Assassinato tá na caixa do cinema samurai, né? O Duplo Suicídio em Amijima, tem vários filmes importantíssimos, assim. Realmente foi assim, fiquei impressionado. O filme tem um pessimismo muito grande, né? Uma coisa meio niilista mesmo. Mas tem humor também, né? Tem passagens de humor. Aquela hora da corrida com o cara lá, o cara surge do nada e quer apostar uma corrida informal, né? Tudo informal, sem combinar. Ele desce do carro e começa a rir. Essa cena é inusitada, total.
E tem uma entrevista muito boa do Shinoda também nos extras, falando um pouco do filme. Shinoda, que é da Shoshiko, filmava na Shoshiko, né? Então ele é desse núcleo base da Nouvelle Vague. Da Nouvelle Vague, né? Aí partindo da Nouvelle Vague, a gente começou no Ninkueiwa, que é o tradicional, aí veio o bloco da Nouvelle Vague, e aí vem a coisa, agora a Yakuza moderna. 兄貴が言ってた通りですね。俺たちがのし上がった頃の横浜にそっくりだ。O Fukasaku pegou ele pegou o final desse período que o Tadao Sato destaca e ele vai dar prosseguimento, né? Ele vai começar a mostrar aqueles gangsters, mafiosos fora da lei, né? Yakuza, na verdade, é fora da lei, né? Com menos honra, com o código de honra Yakuza já está totalmente obsoleto, as pessoas já não têm mais aquela honradez que existia antigamente. Então ele vai fazer essa transição e vai... eu acho que eu não lembro que historiador que fala que são os heróis sem moral, né? Que vão dar o tom dos filmes do Kitano também. Então o Fukasaku eu acho que faz muito bem essa ponte. E alguns filmes dos anos 80 também. Tem um, se eu não me engano, que é do Keiko Mai, que vai falar desses heróis sem moral também. É policial, bandido, mas quem é o verdadeiro mal aí, né? Não é mais os Yakuza do bem contra os Yakuza do mal. Ali todo mundo é meio, né, nebuloso, você não tem muito com quem se identificar. E isso, de certa forma, já vai começar no Fukasaku. Ainda que nesse filme ainda tenha, você adere, né? O personagem do você Gandhi, adere, né? Porque é inevitável, você tá com ele. Mas ele vai começar a romper isso nos filmes seguintes, né? Ele começa a tornar mais nebuloso isso. Não tanto na série que ele fez de 73 e 76, cujo nome agora eu esqueci. Batalha Sem Honra, mas mais verdade. depois, É verdade, é um filme que, assim, é impressionante. Tem um grande astro, que é o Koji Tsuruta, que fazia muito filme de Yakuza, e tem a história que é no Buruando, que tá também nos Lobos, que é um ex-Yakuza na vida real, que se tornou um ator. Verdade. Né? Então é uma figura marcante, né? 俺のダチも組を潰された上に10年間を棒に振った。 Então eu queria que falasse agora então do Sonatine, que é um filme que muita gente aqui no Brasil conhece mais o Hanabi, que é o filme posterior, e acaba não comentando o Sonatine, e as pessoas também acabam viram um filme com aquele título horrível, com Adrenalina Máxima. Que parece, sei lá, o Supercine, né? Adrenalina Máxima. Foi lançado em VHS com esse nome, que na verdade depois até uma pessoa me falou, um amigo, que era uma tendência da época, realmente lembrando, você tinha o Velocidade Máxima, que é o filme com Keanu Reeves, o filme do John Woo, Fervura Máxima, então era tudo máxima. Então aí por isso que o Adrenalina Máxima. Mas ver o filme do Kitano, a gente vê que não tem nada a ver esse título, né? Não tem. Ele tem até um humor também que é inusitado ali, né? A hora que eles começam a brincar para passar o tempo. Eu acho que ele tem muita ligação com o filme do Fukasaku, principalmente também nos personagens, né? Aqueles personagens insólitos que aparecem, que no Fukasaku é até mais forte, o gigante de um braço, né? Você tem, mas no Kitano ele já tem, o próprio Kitano é uma personagem forte, né? É uma persona forte nesse sentido, né? De trazer um pouco esse humor. 負けたな。何するんですか。危ないじゃないですか。じゃんけん。ほら、じゃんけんだよ、じゃんけん。また負け？ちょっと待ってくださいよ。じゃんけん。危ないじゃないですか。最後じゃないですか。最後だよ。じゃんけんだよ、ほら。ほら、じゃんけんぽい。負けました。俺？ Ele se envolve com aquela moça, enfim, tem aqueles malucos que ficam ali pulando enquanto os outros batem, tem esse... E tem, claro, o lado do ataque final, né? Que é muito forte, aquelas luzes.
Enfim, tem que tomar cuidado para não estragar um pouco a experiência do porque espectador. o final é bem impactante, né? É muito impactante, principalmente pela maneira como é filmado, né? Ele não filma de maneira tradicional, ele foge um pouco, né? Ele mostra, enfim, não dá para adiantar tanto, mas o importante é saber isso, que ele foge do tradicional, realmente. E o Kitano, esse filme é muito importante, que foi o filme que consagrou internacionalmente o Kitano, né? Depois ele faria o Hanabi e outros filmes, e o Kitano ele permanece fazendo filme de Yakuza, lançou vários outros filmes de Yakuza, inclusive recentes. O Outrage, né? O Outrage E uma coisa que me impressiona, não só mas no Kitano ele trabalha bem isso, que é o uso dramático da violência, né? Porque a violência no filme é muito que você estava falando, a gente está falando dessa questão do humor, essa coisa lúdica que mistura com a violência. O que tem nas cenas de tiroteio, muitas cenas do filme, os personagens às vezes parecem bonecos, né? Eles estão parados, como ele filma aquilo, como ele está dramatizando e dizendo algo com aquela violência. Que é uma coisa que as pessoas pensam, o filme policial é violento por violência gratuita, mas mesmo a violência gratuita, ou o uso da violência, como você usa, você dramatiza, aquilo tem um sentido, né? Exatamente. E o Kitano faz muito bem. Esse é um filme que a violência ela tá muito bem utilizada no filme. E é bom lembrar que o Kitano é um artista extremamente versátil, né? Ele tem programa de TV, extremamente, né? um comediante extremamente popular, nome Beat Takeshi, ele tem o nome de ator, né? E ele é um personagem extremamente carismático. E queria lembrar também que ele fez o Brother, né? O Brother, que é um filme de Yakuza em Los Angeles. Em Los Angeles, né? Que é muito interessante. É uma aventura dele nos Estados Unidos que é sensacional. E uma outra coisa, pra gente agora terminar, vale a pena, eu dou uma dica para vocês, de ver o depoimento do Tarantino, né, que na verdade ele apresenta, faz um breve comentário, que seria antes do filme, e depois no final do Sonatine, falando do Kitano e da influência aí da Yakuza na obra dele, né, porque realmente nos filmes do Tarantino, uma das influências muito do cinema oriental, os filmes da Yakuza têm um papel importante, né. Então realmente é uma caixa muito completa, eu acho que dá até um perfil, é um gênero muito rico, não foi intenção nossa esgotar, porque existe muitas coisas que a gente comentou. Nem tem como, tem o Taikato, tem outros filmes do Fukasaku, tem outros, Suzuki, Takakura mesmo, com Ken Takakura, mas é apenas assim, dar uma introdução a vocês, e a nossa intenção é lançar mais filmes de Yakuza no futuro, com um destaque com a nossa produção. Então queria agradecer o Sérgio aqui por mais esse bate-papo. Eu que agradeço. E vocês por terem acompanhado. E agora, até o próximo bate-papo em 2015. E comprem essa edição limitada da Cinema Yakuza, que vem com os pôsteres, que está muito legal. 話は分かった。クラブガシマルだな。今夜9時に。必ず行くと伝えてくれ。とうとう来ましたね。具志堅の野郎ウイスキー止められて干上がったってわけか。ハデルマって親分も立ち会うとなると奴ら手組んで押してくるつもりだろうが、こっちはどう？行ってから考える。兄貴まさか一人で？そしちゃいけねえや。俺は行きます。俺も行きますよ。俺も。考えがあるんだ。いいから任しとけ。